Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano e essa é a segunda aula de eletricidade, de eletrostática, e a gente vai estudar hoje processos de eletrização. Tá? Então vamos lá para o primeiro slide. Os processos de eletrização eles são divididos em três, né? E esses processos de eletrização é como a gente consegue tirar ou colocar elétrons em um corpo. Ou a gente pode fazer isso por atrito, ou a gente pode fazer isso por contato, ou a gente pode fazer por indução eletrostática, tá certo? A gente vai estudar cada um deles agora. A eletrização por atrito, dá uma olhadinha na tela aí, ela acontece quando a gente atrita dois corpos, né? E por que a gente tem que atritar dois corpos? Para fornecer energia para o elétron sair de um corpo e ir para o outro. Por quê? Os dois corpos eles têm que ser maus condutores de eletricidade. Lembra disso? Não pode ser bom condutor porque se você atritar e o elétron migrar de um corpo para o outro, quando você parar o atrito ele volta. Então ele tem que ser mau condutor para ele não voltar, tá certo? Então quando você atrita, você aproxima as eletrosferas, fornece energia para os elétrons e ele vai migrar daquele corpo que tem menor afinidade eletrônica para aquele que tem maior afinidade eletrônica. Então, por exemplo, estou pegando o vidro e a lã, estou atritando a lã no vidro, ou vidro na lã, e depois do atrito, depois que eu separo os corpos, o vidro ele fica carregado positivamente e a lã vai ficar carregada negativamente. Como é que eu sei, né? Então, se eu olhar para os corpos, eu vou enxergar o elétron lá, o excesso de prótons ou o excesso de elétrons? Claro que não. A gente sabe que ele vai estar eletrizado porque a gente, aproximando esses objetos de outros, vai acontecer uma atração. E para a gente saber se ele vai ser carregado positivamente ou negativamente, a gente precisa de uma série, chamada de série triboelétrica, essa que eu coloquei para vocês aí, por exemplo, tá? São três materiais, o vidro, a lã e o papel. O vidro com menor afinidade eletrônica, a lã com maior afinidade eletrônica, e nesse caso, como eu atritei os dois, deu para perceber que a lã, como ela tem mais afinidade, ela fica com os elétrons e o vidro perdeu os elétrons para ela, tá certo? Então, o sentido de migração dos elétrons é de menor afinidade para o de maior afinidade eletrônica, tá certo? Então, no final, a gente vai ter os dois corpos que eu atritei carregados eletricamente com sinais opostos. Se eles estiverem inicialmente neutros, eles vão ter a mesma quantidade de carga absoluta, tá certo? Só que de sinais opostos, guarda essa aí. O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato. Quando é que isso acontece? Quando dois corpos são colocados em contato diretamente ou indiretamente através de um fio condutor. Nesse caso, os dois têm que ser bons condutores, né, pessoal? Para permitir, através do contato, a passagem do elétron de um para o outro. E outra coisa, eu necessariamente preciso que um dos corpos esteja carregado eletricamente, ou positivo ou negativo, tá certo? Então, vou dar um exemplo para vocês de esferas homogêneas, condutoras, né, e idênticas. Se não for esfera, se não for condutora, se não for idêntica, isso que eu estou falando para vocês não vale muito, né? Então a gente vai estudar o processo, esse que eu acabei de falar para vocês, um pouco mais para frente. Mas no caso de esferas homogêneas, condutoras e idênticas, esse é o processo. Então eu tenho aqui um corpinho carregado positivamente, com uma quantidade de carga Q, e essa aqui está neutra. Se eu colocar os dois em contato, né, obviamente, as cargas positivas, elas puxam os elétrons, atraem os elétrons. Aí você vai perguntar para mim, professor, mas o próton não pode migrar para lá? Não, pessoal, é o elétron que migra. O próton, ele está preso no núcleo, lembra disso? Quem tem mobilidade são os elétrons. Então, o elétron migrando, essa carga ela vai ser redistribuída. Então, se o elétron ele foi para o corpo, ele vai deixar os prótons naquele corpo que ele saiu. Então, no final, a gente vai ter uma redistribuição de carga elétrica, né? No início aqui, ó, pode contar, eu tinha 8 cargas elétricas em excesso nesse corpo, e se eu somar as cargas elétricas no final, eu vou ter 8 também. Existe conservação de carga elétrica aqui, tá certo? Como é que eu faço a continha para saber com que carga cada um fica? Muito simples, né? Se forem esferas homogêneas, condutoras e idênticas, é só eu fazer a média aritmética das cargas.
Soma tudo, divide por 2. Ah, professor, e se forem 3? Soma tudo, divide por 3. Tá certo? É só tirar a média aritmética. A indução eletrostática é um processo um pouco mais complexo, não é tão simples como os outros dois, porque tem várias etapas que a gente tem que cumprir e é o mais pedido em vestibular. Se liga nessa, hein, pessoal? Como é que acontece? Eu tenho dois corpos, eu tenho que ter um indutor e eu tenho que ter um induzido. Então, olha só, a eletrização que ocorre quando um corpo é eletrizado, o indutor, é aproximado, é colocado próximo a um corpo neutro que é chamado de induzido, provocando a separação dos portadores de carga, ou seja, provocando a separação dos elétrons. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, a gente está pegando o indutor, que é essa barra negativa, e estou pegando essa esfera que está inicialmente neutra. Quando eu aproximo, essa é a primeira fase, aproximação do indutor, eu separo as cargas elétricas, né? Então, lembra que o corpo neutro não significa que ele não tenha carga, ele tem, mas a soma é zero. A mesma quantidade de elétrons que eu tenho é de prótons também. E quando eu aproximo esse bastão negativo, eu faço o afastamento dos elétrons. Já está eletrizado? Não, eu só provoquei a separação. Agora repare, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Se esse bastão é negativo e a esfera é positiva, significa que acontece uma atração entre eles, embora a esfera ainda esteja negativa. O segundo passo é fazer o aterramento. O que é fazer o aterramento? É colocar o fio terra numa das partes do corpo, né? Nesse caso aqui, eu coloquei na parte negativa, tá vendo? E o que acontece quando eu coloco na parte negativa? Os elétrons descem, né? Ao ligar o fio terra ali, eu crio um caminho para aquele excesso de carga descer. Se fosse positivo desse lado, os elétrons da Terra subiriam, né? Mas não é o caso. O caso é que eu tenho um elétron aqui, muitos elétrons, aliás, coloco um fio terra e os elétrons descem. A partir desse momento eu já tenho um corpo eletrizado. Como os elétrons desceram, agora eu tenho excesso de prótons na esfera. O que eu tenho que fazer então, professor? Tenho que tirar o fio terra e depois afastar o indutor, pessoal. Então, retirada do fio terra e afastamento do indutor, aí as cargas elétricas se redistribuem sobre a superfície do corpo de forma homogênea, tá certo? Agora, olha só, existem dois tipos principais de eletroscópios. O que é um eletroscópio? É um instrumento que a gente usa para verificar se o corpo está ou não eletrizado. Se eu pego um bastão neutro e aproximo de uma esfera neutra, acontece alguma coisa, pessoal? Nada acontece. Mas se eu aproximar um bastão positivo da esfera, eu faço uma atração nesse caso, né, dos elétrons. E os elétrons vêm para essa região do corpo, da bolinha. Então acontece o positivo do bastão com o negativo deste lado da bolinha, acontece uma atração. Então, se eu aproximar um corpo neutro, nada acontece. Mas se eu aproximar um corpo eletrizado, acontece uma atração. Ah, e se ele for negativo, professor? E aí eu repulso os elétrons para o outro lado da bolinha, ficando com as partículas positivas desse lado. Acontece uma atração também. Pessoal, por indução, só acontece uma atração, repulsão não, ok? Esse outro eletroscópio aqui, ele é chamado de eletroscópio de folha. Então eu tenho um terminal elétrico condutor, aqui eu tenho um metalzinho condutor e aqui eu tenho duas folhinhas de alumínio. Quando eu aproximo o bastão positivo, o que acontece? Eu puxo todos os elétrons para cima e aí a folhinha de alumínio fica positivamente carregada. E positivo com positivo se repulsam. Não é verdade, pessoal? Então, vamos resolver esse exercício aí, ó. Duas esferas condutoras e idênticas, inicialmente eletricamente neutras, encontram-se suspensas por fios inextensíveis e isolantes. Então elas estão isoladas, elas estão neutras e isoladas, mas elas são condutoras. Sobre elas, um jato de ar perpendicular ao plano da figura é lançado durante um determinado tempo. Então, eu tenho um jato passando pelas esferas e acontece, portanto, a eletrização por atrito nas duas. Então, quer dizer, se o objeto atritado nessas esferas é o mesmo, elas ficam carregadas com cargas de mesmo sinal. Não é verdade, pessoal? Aí ele continua e fala assim:
Após esse procedimento, observa-se então que ambas as esferas estão fortemente eletrizadas. E quando o sistema alcança novamente o equilíbrio estático, as tensões nos fios, o que acontece, pessoal? Acontece um afastamento, né? Como elas vão ter a mesma carga elétrica, uma vai afastar da outra e a tensão no fio vai aumentar. E elas vão atrair ou repelir? Como elas estão com cargas de mesmo sinal, acontece repulsão. Então a alternativa correta é aumenta e repele. A alternativa C. Tá certo? O próximo exercício a gente vai resolver no quadro. E é um exercício que exige uma continha, né, que a gente vai fazer, e diz o seguinte: um aluno no Instituto Federal do Ceará dispõe de quatro objetos esféricos idênticos eletrizados, conforme mostra a figura a seguir. Ele efetua os seguintes procedimentos. 1. Toca C em B, com A mantido à distância, e em seguida separa C de B. Esse é o primeiro procedimento. 2. Toca C em A, com B mantido à distância, e em seguida separa C de A. O terceiro, toca A em B, com C mantido à distância, e em seguida separa o A do B. É correto afirmar que a carga final das esferas A até D e a soma das cargas das quatro esferas após o procedimento realizado pelos alunos valem, respectivamente? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Bom, pessoal, estou de volta. Essa aula é muito simples, muito rápida, mas olha, você tem que tomar muito cuidado que isso é um assunto muito cobrado nos vestibulares e no Enem. Então, estude com calma, resolva os exercícios com calma. Se você quiser mais exercícios, você pode acessar nosso site fisicanovestibular.com.br, tá certo? Então, foi um prazer, muito obrigado e até a próxima aula.